Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é o seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, segunda-feira, crimes que ficaram na memória. Está no ar o nosso quadro das segundas-feiras. Hoje, dia 14 de outubro de 2024. Vamos fazer o último e terceiro vídeo sobre o caso Suzane von Richthofen, o caso que abalou o Brasil em 2002, caso da moça que, juntamente com seu namorado e o cunhado, ceifaram a vida dos seus pais, Marisa e Manfred von Richthofen, né, pessoal? Vamos falar agora um pouco sobre as investigações. Para todos os envolvidos na investigação do assassinato do casal von Richthofen, desde o início, aquele latrocínio parecia encenação. E os trabalhos se concentraram nas pessoas mais próximas da casa: filhos, empregada, colegas de emprego de Manfred na Dersa e pacientes de Marisa. A polícia investigou os relacionamentos de Suzane com Daniel Cravinhos. Segundo amigos da família, Manfred e Marisa não aprovavam o relacionamento, que, por pressão maior da mãe, chegou a ser rompido mais de uma vez. No dia 4 de novembro de 2002, Suzane prestou o segundo depoimento aos policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O interrogatório, para tirar dúvidas sobre eventuais contradições, durou cerca de 2 horas. Após suspeitar da compra de uma moto nova por Christian Cravinhos, poucos dias após os assassinatos, a polícia prendeu preventivamente enquanto interrogava Daniel. No dia 8 de novembro de 2002, Christian, Daniel e Suzane confessaram a morte do casal. Entrevista de Suzane ao programa Fantástico. O programa dominical da Rede Globo Fantástico passou 9 meses conversando com Denivaldo Barni, o advogado tutor de Suzane, para conseguir uma entrevista exclusiva. Naquele período, houve uma conversa telefônica e 2 encontros com Suzane sem câmeras. No início de abril de 2006, o advogado confirmou a realização da entrevista, pedindo que naquela reportagem não fossem exibidas cenas de arquivo. A gravação seria feita em 2 etapas. A primeira, em 5 de abril de 2006, no apartamento de Barni, no Morumbi. Muito bem. No dia 5 de abril, o Fantástico encontrou uma jovem de 22 anos que falava e se vestia como uma criança. Na camiseta, uma estampa da Minnie. Nos pés, pantufas de coelho. A franja cobria os olhos o tempo inteiro. Ela começou a entrevista mostrando fotos de amigos e da família. Percebia-se ao longo da entrevista que, quando questionada sobre o que sentia pelo ex-namorado, Suzane olhava para Barni. Muito ódio, muito demais. Ele destruiu minha família. Ele destruiu tudo que eu tinha de mais precioso, ele tirou de mim. O que eu tinha de mais precioso. Logo no começo da gravação, a câmera registrou uma conversa ao pé do ouvido entre Barni e Suzane. O microfone, já pré-ligado, captou o diálogo. Ele orientou Suzane a chorar na entrevista. Fala que eu vejo e você chora. A entrevista foi ao ar no dia 9 de abril de 2006. O programa televisivo explorou a ideia de que a entrevista de Suzane fosse uma farsa da defesa dela para torná-la vista pela opinião pública de uma outra forma, como uma menina meiga, usando pantufas, imatura, infantilizada e altamente influenciável, o que a teria motivado a fazer o que fez, baseada na ideia de que Suzane solta poderia influenciar ou até mesmo atrapalhar o julgamento. Ela foi presa novamente no dia seguinte à exibição da entrevista. Por outro lado, Barni defendeu que o pedido de sua cliente para ela chorar, para ela sensibilizar o irmão Andreas. Segundo Barni, Suzane lutava para receber a herança dos pais, mas seu irmão opunha-se a isso, tendo acionado a justiça numa ação de exclusão de Suzane como herdeira, facultada pela legislação brasileira contra aqueles que atentam contra a vida dos seus eventuais legadores. O julgamento. O julgamento dos 3 réus foi marcado para o 5 de junho de 2006, no primeiro Tribunal de Júri de São Paulo. Suzane chegou ao fórum por volta das 11h30. Os irmãos Cravinhos chegaram 1 hora antes. O julgamento estava previsto para começar às 13h. Os advogados dos irmãos Cravinhos, Geraldo e Divane Jabu, alegando que não conseguiriam se encontrar com seus clientes para melhor preparar a defesa, não compareceram ao júri, com que o julgamento dos irmãos foi cancelado. Na sequência, após os advogados de Suzane se retirarem do plenário, depois de uma discussão com o juiz quanto ao fato de uma testemunha imprescindível não ter comparecido, o júri dela também foi adiado.
Com o intuito de evitar um novo adiamento, o juiz do caso tomou algumas precauções para autorizar o encontro entre os irmãos Cravinhos e seus advogados, no fim de junho de 2006, e nomear um defensor público, até um substituto para este último, para defender os irmãos caso seus advogados novamente faltassem. Possíveis manobras da defesa de Suzane não eram esperadas, já que eles não tinham mais o benefício da prisão domiciliar. Um novo julgamento foi marcado para segunda-feira, dia 17 de julho de 2006. A sentença foi proferida na madrugada de sábado, do dia 22 de julho, às 2 horas da manhã. O primeiro dia de julgamento. O primeiro dia de julgamento, dia 17, surgiram polêmicas e novas versões para os fatos. Os 3 acusados depuseram. Em seu depoimento, Suzane afirmou que não tinha conhecimento do plano para matar os seus pais, concebido e executado única e exclusivamente pelos irmãos Cravinhos. Ela também disse que estava muito maconhada quando o crime ocorreu, que conduziu os irmãos para casa sem saber que seus pais iriam ser mortos, e que só se deu conta do ocorrido ao chegar em casa com seu irmão Andreas. Afirma ainda que Daniel era excessivamente ciumento. Fez menção a uma vez que ela fez uma viagem à Alemanha e foi obrigada a gastar muito com cartões telefônicos, apenas para manter o contato com o namorado. Quando Suzane voltou, Daniel disse a ela que não poderia ficar longe dela por tanto tempo, em que tinha tentado se matar por causa da ausência da namorada. Suzane declarou ter dado a Daniel presentes caros, custeados com o dinheiro dos pais. Segundo Suzane, ela presenteava Daniel com DVDs, TVs e bens caros. Ele sempre estava com dinheiro na carteira, mas era sempre o meu dinheiro, declarou filha das vítimas, do assassinato. Suzane ainda declarou que no clube de aeromodelismo, onde ela e seu irmão Andreas conheceram Daniel, ela ficou sendo conhecida como a galinha dos ovos de ouro da família Cravinhos. Outro ponto do conflito foi a perda da sua virgindade. Enquanto ela afirmava tê-la perdido com Daniel Cravinhos, Daniel disse que ela perdeu com seu namorado anterior. Segundo o jornal Folha de São Paulo, essa discussão é relevante porque, desta forma, pode cair por terra a principal tese da defesa de Suzane, a de que Daniel exercia um fascínio irresistível sobre isso. Christian, por sua vez, também apresentou novas informações. Segundo ele, apenas seu irmão Daniel teria matado Manfred e Marisia. Christian teria assumido esta responsabilidade por achar que, desta forma, Daniel passaria menos tempo preso. O réu também insistiu que Daniel e Suzane estavam convencidos a cometer o crime, apesar das suas tentativas de dissuadi-los. De acordo com ele, Suzane teria dito: "Quero matar meus pais hoje." Segundo a promotoria, Christian poderia perder o benefício da redução de pena por ter mudado a versão dos fatos. Já Daniel afirmou, entre outros, que a mentoria do crime foi de Suzane von Richthofen. De acordo com ele, era do conhecimento geral o péssimo relacionamento entre sua ex-namorada e seus pais. Daniel sustentou que Suzane sofria agressões físicas e verbais, além de abusos sexuais, fato que Suzane negou. Ela classificou sua família como normal, de bem. Por isso, e pela herança, Daniel afirmou que Suzane estaria convencida a matar seus pais. Ele também afirmou ter sido usado pela ex-namorada para dar cabo a seu plano. A defesa dos irmãos Cravinhos acusou Suzane de mentirosa e pediu uma acariação entre os 3 acusados, pedido acatado pelo juiz Alberto Anderson Filho. Esta acariação poderia esclarecer pontos cruciais, como quem foi o mentor e qual foi o real papel de Suzane no crime. Há controvérsias, por exemplo, se ela teria visto ou não os corpos dos pais. Segundo dia de julgamento. A parte principal do segundo dia do julgamento, dia 18 de julho de 2006, foi o depoimento de Andreas, irmão de Suzane, a primeira pessoa a ser ouvida. Andreas Albert von Richthofen afirmou que nem ele nem a irmã foram vítimas de abusos ou maus-tratos por parte dos pais, ao contrário do que disse Daniel Cravinhos. O rapaz classificou a relação de Suzane com Manfred e Marisia como normal, sem conflitos excepcionais. Ele também disse ter sofrido chantagem emocional para que escrevesse um bilhete dizendo que perdoava a irmã, e que, na verdade, não perdoou. Afirmou não acreditar em seu arrependimento e nem em sua intenção de desistir da herança. E disse que ele e Suzane foram influenciados por Daniel Cravinhos a usar maconha. Andreas também admitiu se sentir ameaçado pela irmã. Dizem por aí que ela é psicopata. Eu não sei, mas de uma pessoa assim, a gente pode esperar qualquer coisa. Andreas revelou ainda que não consegue fazer uso do dinheiro porque Suzane está complicando o processo. Outra mentira de Suzane teria sido sobre a arma usada no crime. Em seu depoimento, ela disse que a arma era do irmão e que o Andreas negou.
Ele disse apenas que Suzane pediu que ele jogasse o objeto fora. A convite do Ministério Público foi ouvida também a delegada de polícia Cíntia Tucunduva Gomes. Ela demonstrou a versão apresentada no dia anterior pelos irmãos Cravinhos, que apenas Daniel teria golpeado as vítimas. Para ela, as agressões foram simultâneas, pois seria impossível que um só dos dois tivesse sido atacado sem que o outro esboçasse reação. Gomes também ressaltou a frieza de Suzane, que se portou de modo desapaixonado desde o princípio. Após confessar o crime, Suzane teria penteado os cabelos e perguntado ao então namorado se ela estava bonita, antes de ser fotografada e fichada no DHPP, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Foram ouvidos ainda Fábio de Oliveira, um agente penitenciário, e Hélio Artesi, pai de uma ex-namorada de Christian, que atestaram o bom comportamento dos irmãos Cravinhos. Ivone Wagner, que testemunhou que Suzane tratava mal sua mãe, e o policial militar Alexandre Boto, que estranhou a atitude de Suzane ao chegar à casa dos von Richthofen para verificar o que havia ocorrido. No terceiro dia do julgamento, no dia 19 de julho de 2006, os advogados de Suzane tentaram uma manobra para incluir novos documentos nos autos do processo. A mãe dos réus, Christian e Daniel Cravinhos, Nadja Cravinhos de Paula, prestou um depoimento carregado de emoção. Ela ressaltou o arrependimento e profunda vergonha que os filhos estariam sentindo, apesar de pedir aos jurados punição para todos. Cada um tem que pagar pelo que fez e não pelo que não fez. Afirmou que perdoou a todos, que os pais de Suzane eram agressivos quando bebiam e que de fato abusavam sexualmente da garota, que Andreas era influenciado em demasia por Suzane e que Christian não tinha mais problemas com drogas, teria largado há 10 anos antes. Reforçando a linha de defesa montada pelo advogado dos filhos, Nadja declarou que Suzane não perdeu a virgindade com Daniel e que Manfred e Marisa bebiam muito e eram extremamente agressivos, entre eles com os filhos. Nadja disse que quando Suzane tinha que ir para o sítio com os pais, entrava em pânico. Não sei se ela se fazia vítima, fazendo dele, Daniel, um instrumento contra a mãe dos contou a mãe dos Cravinhos. Christian e Daniel choraram bastante durante o depoimento. Horas depois, Christian, acredita-se que, influenciado pelo depoimento da mãe, mudou seu próprio depoimento, confessando ter golpeado Marisa van Richthofen até a morte. Ele atribuiu a concepção do plano a Suzane. Ela os teria convencido a participar do crime, alegando que com os pais não tinha vida e que Manfred já teria tentado abusar dela quando ela tinha 13 anos. Entretanto, manteve as declarações de que teria batido a porta do carro e pisado com mais força na tentativa de acordar o casal e lhes dar algumas chances de reação. Disse também que os mortos, Manfred e Marisa, Suzane o teria acalmado, dizendo: "Você não me tirou nada, você me deu nova vida." Ao final do depoimento, Christian chorava muito e foi abraçado pelo pai. O julgamento foi suspenso por alguns minutos e os jurados retirados do plenário. Depois também, Fernanda Kitara, ex-colega de faculdade de Suzane. Ela confirmou que Suzane e Andreas usavam maconha e que a droga era comprada por Daniel. Disse que sabia dos desentendimentos entre Suzane e os pais, ressaltando um caráter controlador da parte deles. Ela tinha horário para voltar para casa, saindo comigo ou com o namorado. Com isso, Suzane teria, por várias vezes, mentido aos pais para se encontrar com Daniel. Também disse que Suzane era, em sala de aula, quieta e sem amigos, graças ao ciúme exacerbado de Daniel, e contou que Suzane lhe disse que o namorado era perseguido por espírito de um amigo, nego ou negão. Este afirmava que o acusava de ter escolher entre os pais e o namorado, né? A Suzane disse que o espírito que perseguiu Daniel dizia que teria que escolher entre ele ou os pais, né? Que o espírito que usava ali o Daniel, né? Quarto dia de julgamento. O quarto dia de julgamento, no dia 20 de julho de 2006, começou com a exibição de imagens da perícia realizada no corpo de Marisa. A perita Jane Belucci fez uso de fotografias para esclarecer a dinâmica dos eventos e a natureza das fotos, tais como o rosto desfigurado de Manfred, causou desconforto geral. O laudo do IML, Instituto Médico Legal, concluiu que a mãe da ré morreu por traumatismo craniano encefálico, causado por um instrumento contundente, com vários golpes. De acordo com a análise, a mãe de Suzane teve uma morte agônica, mantendo-a viva por algum tempo. Enquanto essas imagens eram mostradas, os réus Suzane, Daniel e Christian permaneceram de costas para o telão, sem em nenhum momento olhar para as fotos.
O dia foi reservado ainda para a leitura de depoimentos das testemunhas, ainda na fase processual do caso, para a exibição da reconstituição do filme e de uma série de reportagens acerca do crime, além dos depoimentos dos acusados. Daniel e Christian choraram copiosamente durante a exibição das suas encenações e pediram para serem retirados do plenário. Suzane não foi vista chorando, apesar das declarações em contrário dos seus advogados, e também abandonou o plenário. Para o promotor Roberto Tardelli, entretanto, arrependimento e desespero não diminuíam em pena. Os réus divergiram sobre quem ficou responsável por desarrumar a biblioteca da casa na simulação do roubo, e sobre o momento em que pegaram uma garrafa de água para jogar na cabeça das vítimas. Também foram lidas cartas de amor trocadas por Suzane e Daniel, enquanto o rapaz se emocionou a ponto de ser retirado do plenário. Suzane demonstrou constrangimento e desconforto, especialmente nos trechos em que ela chama Daniel de meu maridinho, e outros apelidos similares, que arrancaram risos do público, mantendo sua cadeira afastada das dos irmãos. Para o promotor Tardelli, o comportamento dos réus ressaltava a frieza de Suzane e o descontrole emocional de Daniel. A promotoria dizia que iria tentar provar que o crime foi inteiramente planejado, que nenhum dos acusados foi induzido. Para isto, que pretendia lembrar, entre outras coisas, que logo após o crime, Daniel e Suzane protagonizaram cenas de amor na delegacia, enquanto Christian foi a um churrasco, viajou e comprou uma moto. Quinto dia. No último dia de julgamento, dia 21 de julho de 2006, foram realizados os debates entre acusação e defesa e após aí a decisão do Ministério Público de abrir mão de tempo reservado para a réplica. Os jurados se reuniram para decidir o futuro dos réus. A advogada Gislane Jabur tentou convencer os jurados a derrubar as qualificadoras colocadas pelo Ministério Público contra Christian e Daniel. Ela alegou que Christian não podia ser acusado de duplo homicídio, já que ele matou apenas Marísia. Disse que não houve motivo torpe, já que ele não tinha rancor das vítimas. Alegou, por fim, que não houve motivo cruel. O laudo do Instituto Médico Legal atesta que Marísia morreu por traumatismo craniano e não pela toalha colocada em sua boca. Quanto a Daniel, Gislane lembrou que desde a reconstituição do crime, o réu afirmou ter tentado acordar Manfred após tê-lo golpeado, sacudindo seu braço e passando uma toalha no seu rosto. Os advogados também argumentaram que as acusações de fraude e furto não procediam, já que Christian teria ficado com o dinheiro e as joias a pedido de Suzane. Os promotores Roberto Tardelli e Nádia de Campos Júnior pediram ao júri a condenação dos réus. A promotoria acusou a defesa de Suzane de preconceito social, quando esta afirmou que a menina milionária que vivia alheia à realidade no mundo de conforto material e que não tinha nenhum motivo para cometer crime, foi facilmente convencida por Daniel a fazê-lo, já que ele, vindo de uma família mais humilde e tendo um histórico de criminalidade e uso de drogas, tinha maior propensão a cometer crime. Ao ser acusado pelo promotor de justiça Nadir de Campos Júnior, Daniel Cravinhos teve uma crise de choro e foi abraçado pelo irmão Christian. Ambos foram retirados do plenário. Suzane, por sua vez, permaneceu no plenário de cabeça baixa sem esboçar reação. Os 4 homens e as 3 mulheres que compuseram o júri se reuniram por volta das 22 horas no Fórum da Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Eles responderam ao questionário em que julgavam se cada um dos réus era culpado, em 12 itens. As respostas possíveis eram sim e não. No caso dos irmãos Cravinhos, a questão era, entre outras, se houve motivo torpe, se o meio usado foi cruel, se houve possibilidade de defesa das vítimas e se havia atenuantes. No caso de Suzane, em 6 perguntas, os jurados deveriam decidir se ela agiu ou não sob forte coação dos irmãos Cravinhos. Com base nos questionários, o juiz Alberto Anderson Filho, presidente do primeiro tribunal de júri, estabeleceu e divulgou a sentença. O tribunal de júri condenou Suzane Richthofen e Daniel Cravinhos a 39 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção pelo assassinato do engenheiro Manfred e da psiquiatra Marisa von Richthofen, mortos a paulada no dia 31 de outubro de 2002. Na residência deles, no bairro nobre do Brooklyn, em São Paulo. A pena base foi de 16 anos, mais 4 pelos agravantes para cada uma das mortes. Ambos tiveram sua pena reduzida em 1 ano. Suzane, por ser à época menor de 21 anos, e Daniel, graças à confissão. Já Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos de reclusão, mais 6 meses de detenção. Sua pena base foi de 15 anos, mais 4 pelos agravantes, também para cada uma das mortes. Ele também teve sua pena reduzida em 1 ano
por ter confessado o crime. Mesmo condenados a quase 40 anos, a lei brasileira só permite que o condenado fique preso por no máximo 30 anos. Agora mudou, né, pessoal? Agora é 40 anos, né? Mas na época era 30, né? A sentença só foi anunciada às 3 da madrugada do dia 22 de julho de 2006 pelo juiz Alberto Anderson Filho, que presidiu o julgamento, iniciando o começo da semana, no dia 17, no Fórum Criminal da Barra Funda, na capital paulista. Os condenados ainda podiam recorrer, mas não puderam aguardar em liberdade. Também não podiam ser submetidos a novo júri, pois as penas foram inferiores a 20 anos por homicídio praticado. O advogado de defesa de Suzane Richthofen, Mauro Otávio Nassif, disse que saía muito triste do tribunal e que não iria recorrer do resultado, mas que tentaria reduzir a pena de sua cliente. Pois é, pessoal, esse foi o caso aí de Suzane von Richthofen, crime que abalou aí o Brasil no ano de 2002. Deixe aí seu comentário, deixe também o seu like. O seu like é extremamente importante para que o YouTube venha reconhecer que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para quem não é inscrito no canal, para pessoas assim, especiais igual você que chegou a primeira vez aqui no nosso canal, no nosso vídeo. Eu quero te convidar a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias. Meu amigo, minha amiga, inscreva-se, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Também pode nos procurar nas redes sociais, sim. Tem canal Justiça em Foco Notícias em todas as redes sociais. E não se esqueçam, pessoal, fique conosco, porque aqui você sabe, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.